ele aparece aos discípulos numa casa, e ali já ressuscitado, e chega sobre os discípulos e sopra sobre ele: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Quando você aceitou Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas qual foi a ordenança de Jesus? Após, aleluia, a ordenança foi que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Então os discípulos, 40 dias após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. Antes de ser subir ao céu, ele deu a ordem: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram no cenáculo ali em oração, em jejum. Uma dos ofícios para que nós possamos fortalecer o Senhor é em oração. Além de meditar na palavra, é em oração. Você vai vencer as suas guerras, as suas lutas através da oração, através do aleluia. E a Bíblia diz que de repente, aleluia, algo sobrenatural acontece. Em Atos capítulo 2, estão olha só que interessante, reunidos no mesmo lugar, porque quando a igreja se reúne, ela se forma um corpo de Cristo. Ninguém pode servir a Deus individualmente, fora de um corpo. Você já viu uma perna andar só na rua aí? Você pode andar ver um corpo sem a perna. Com alguém mas um pé sozinho, você não vai ver andando sozinho. Então quando você agrega na igreja, você faz parte do corpo. Você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo compara o corpo, porque não pode estar desligado do corpo. A Bíblia diz assim: tudo que estiver desligado aqui na terra será desligado no céu, e tudo que ligar na terra será ligado no céu. Aleluia! Forma o corpo de Cristo, a igreja. Por isso que a igreja reunida orando, algo sobrenatural de Deus acontece. Não que você não possa orar individualmente, deve orar individualmente no seu lar, na sua casa, no seu aposento, mas a igreja se reúne. Quando ela se reúne em oração, algo sobrenatural acontece. Glória a Deus. Foi a igreja que orou quando Pedro estava preso na prisão. A igreja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ela intercederam. Pedro preso, e Deus fez o que? A igreja orava. E o Deus enviou o anjo na prisão e soltou Pedro. É verdade. Então é a oração da igreja. Então a igreja também não só. Às vezes olha só, aconteceu ao contrário. A igreja tem que estar também em intercessão pela liderança, pelo pastor. Quem que era o pastor da igreja? Era Pedro. Ele naquele momento, ele estava precisando das vossas orações. Quando nós reunimos aqui, às vezes a pessoa só quer que o pastor ore. O pastor ora por mim, nós também devemos orar para o pastor. Orar para a liderança, orar pela obra de Deus. Aleluia, por essa causa eu me ponho de joelho, porque às vezes a nossa oração se torna egoísta. Oramos pelas nossas necessidades. Meu Deus, me dá isso, me dá aquilo. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescenta. As demais coisas, não que você não deve orar pelas coisas, pelos problemas, mas orar pela obra, orar pela família. Uma das causas pela família, como eu preguei no domingo, que nós devemos estar em oração pela salvação de almas, orar pelo corpo de obreiro, orar pelo círculo de oração, orar pelos jovens, orar pelos familiares. Então, irmão, mas pastor, eu não tenho argumento. Quantos argumentos você vai ter para orar? Para interceder? Para buscar primeiro, orar por você, se revestir das armaduras. Nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O trabalho que é prestado na igreja, eu presto serviço na igreja, mas eu devo orar por mim, eu devo interceder, eu devo me revestir, me fortalecer. Aleluia, porque muitos daqueles dias que ajudou a construir a arca não foi salvo do dilúvio, irmão. Então nós temos que trabalhar na obra, mas também tem que ser salvo da casa de Deus. Tem que estar preparado, revestido, fortalecido no Senhor. Fortalecido. E só o Senhor pode nos fortalecer. Só o Senhor pode te fortalecer. E eu creio que nessa noite, através dessa oração, Deus está te fortalecendo. Deus está dando força para você casar, para você andar. Aleluia! Lamento e devas. Deus, Ele conta com você. Ele conta com a sua oração, com a sua intercessão. O próprio Jesus ensinou isso em Lucas 22.
Vou ler para o texto, não quero ser extenso, mas vamos ler aqui Lucas capítulo de número 22. Jesus nos dá um exemplo muito grande aqui, ele enfrentando as piores lutas do seu ministério. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava em oração, e ele alertou os discípulos para que orasse. Aleluia, louvado seja Deus. Diz o texto aqui, aleluia. No capítulo de número 22, versículo de número 40. E quando chegou àquele lugar, disse: orais para que não entreis em tentação. Olha só, e apartou dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Jesus era naquele momento, o seu ministério exigia oração como a sua natureza humana. Tendo ele a natureza divina, mas a sua natureza humana, ele precisou de orar. E ele disse para o Pai: se queres, passa de mim esse cálice, todavia, faça não a minha, mas a tua vontade. E apareceu o anjo do céu e confortava. Ao versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corria até o chão. No versículo 45, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou dormindo. Quantas pessoas, quantos discípulos estão dormindo? Porque não oram, não buscam a presença de Deus. Às vezes você pode falar assim: pastor, mas tem efeito? Tem. Você não sabe como a importância quando você ora. A importância de você permanecer na fé. A importância de, aleluia, de você estar ali, o Espírito Santo está agindo na tua vida. A importância de porta que se abre. Importância que o mal que cai por terra, aleluia, quando você ora. Porque o inimigo da tua alma, ele trabalha, ele age, essa expressão é muito forte, ele age 24 horas para tentar impedir a tua vida. Aleluia, para tentar impedir as bênçãos. Então, toda oração é bem-vinda até o céu. A Bíblia fala em Tessalonicenses: orai sem cessar. Isso não quer dizer que você vai ficar orando, expressando é que você vai estar orando nos tempos oportunos, mas vai estar ligado com Deus. Glória a Deus. Aleluia, porque você está sem cessar. Você está conectado. A oração leva você a conectar com Deus. Sempre. Aleluia. Então, hoje, nessa noite, não foi nada planejado aqui, tinha até cancelado o culto, mas estava ali varrendo, de repente chegou alguém, chegou mais um, mas Deus tinha um plano para que nós trazemos essa palavra. Aleluia. Deus vem trazer mais um pouco do conhecimento, que você já conhece, mas vem trazer um despertamento para você, para mim, para você, para nós continuar, não desistir de orar, de buscar a presença de Deus. Que você vai vencer a guerra, vai vencer as lutas. E outra, muitas bênçãos vão vir quando você pensa que não é através daquela oração que você fez lá atrás, daquela oração que você está em depósito até diante de Deus. A Bíblia fala que é um memorial diante de Deus. É um memorial ali, tudo que você ora, ela está no memorial de Deus. Glória a Deus, aleluia. As palavras das 10 virgens, por exemplo, aquelas virgens prudentes, elas tinham azeite nas suas lâmpadas. Essa lâmpada dela, quando o noivo veio, estava acesa, porque tinha azeite. O azeite fala da presença do Espírito, né? Aí Jesus expressa essa palavra quando o noivo veio, né? Se acharam as loucas, eram 5 loucas e 5 prudentes. As loucas, todas elas toquenejaram e dormiram, não foi assim? Mas à meia-noite, diz a Bíblia, que ouviu um clamor, aí veio o noivo. E quando o noivo veio, as lâmpadas das prudentes estavam o quê? Elas acenderam as suas lâmpadas, estavam acesas, como essa lâmpada aqui. Elas eram identificadas como as lâmpadas acesas, porque elas tinham azeite, elas são as virgens que buscavam a Deus, que oravam a Deus. Aí as loucas falaram: dai-nos do vosso azeite, porque o nosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam, né? Porque o azeite é que faz com que as lâmpadas se mantenham acesas. Aí as prudentes falou: ide e comprai para que não falte a nós e a vós, e de antes aqui tem, comprai para vós. O que? Comprar fala de pagar o preço. Como que nós pagamos o preço aqui? O preço lá da cruz já foi pago. Mas
a unção, o poder tem um preço. A salvação é de graça, mas o azeite, a unção, a revelação tem um preço, o preço da renúncia, o preço da oração, o preço do jejum, aleluia, seja Deus, o preço daquele compromisso que você tem, às vezes, de sacrificar a sua madrugada para orar, para buscar a presença de Deus, e ali o azeite vai descer. E quando o noivo tocar a trombeta, a lâmpada vai estar acesa, e a presença Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Não deixe a sua lâmpada apagar. Aleluia. Porque os convidados da noiva, aleluia, que são a igreja, quando vinha alguém convidar para reunir com o noivo, as lâmpadas eram identificadas com as lâmpadas acesas. Porque tanto que era meia-noite, né? Ouve-se o clamor. Era o casamento judaico. Então, quando eles vinham convidar, os convidados tinha que estar com a lâmpada acesa. E se o noivo alguém vir convidar você para o casamento, que é o arrebatamento da igreja, né? E as lâmpadas, e agora? Está apagada. Aleluia. Não. Mas se tiver azeite, vai estar acesa. Aleluia. Aí vai ser o encontro com o noivo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse dia está muito perto, irmãos. Nós estamos, é claro que nós devemos aqui produzir, trabalhar, fazer nosso trabalho, fazer com que as coisas aconteçam, mas nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual. Por isso, por essa causa, nós temos que estar sempre de joelho, sempre orando, buscando a presença de Deus. Essa igreja é ativada pela oração. Essa igreja só vai ver o poder de Deus pela oração, pela submissão à palavra e pela oração. Tanto que a lâmpada é um tipo da palavra, eu sempre falo, a lâmpada é um tipo da palavra, né? E o azeite é um tipo do Espírito. É duas coisas importantes no nosso ministério, na nossa vida, né, pastor Marcelo? A oração e a palavra. Aleluia. Tanto que os discípulos lá, quando separou em Atos capítulo 6, eles falaram assim, olha, não é bom que nós deixemos a palavra e a oração e servimos a mesa. Separai entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, nós vamos continuar no ministério da palavra e na oração. Então a palavra e a oração é essencial para que você tenha vida espiritual com Deus, comunhão com Deus. Eu creio nessa noite, em nome de Jesus, que você vai sair daqui mais forte, mais fortalecido. Glória a Deus. Por essa oração, por essa reunião, porque você faz parte. Porque o corpo, quando se reúne, aleluia, em unidade, a unidade é importante, e quando eles oram, algo de Deus vem para nossas vidas. Que é para nos manter de pé, para nos manter firme na fé. Firme. Ah, pastor, eu não quero só fazer parte ser um membro de uma igreja, eu quero fazer parte de uma igreja, do corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia, louvado, cheio do Espírito Santo. Com a presença de Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja revestida do poder de Deus. Amém? Amém. Pastor Marcelo, essas palavras nessa noite. Glória a Deus. Que foi de última hora que Deus colocou em nosso coração, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. Nós não somos da igreja que só vem na igreja para buscar as coisas. Nós vem para dar um culto a Deus e se fortalecer. Aleluia. Amém. Amém. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Glória a Deus. Amados, queridos, Pai do Senhor a todos. Amém. É uma bênção, né? Que Deus faz, que Deus prove, né? Nós não tirei mais culto, não teria como ter culto, porque estava sem luz. E eu falei que eu queria fazer, o pastor Paulo estava aqui, viu? Eu quero fazer o culto, nem que seja no escuro, né? Porque nós vamos lá, orando, fazendo alguma coisa e vamos prestar culto ao Senhor. Daí eu fui convencido porque tem gente que não vai conseguir tomar banho, porque estava sem luz e tal, tem gente que pode tomar banho e tal. Daí o pastor Paulo falou, vamos lá. Daí o pastor Paulo chegou aqui, o irmão Eric já pegou uma vassoura, um cada um começou a varrer, estava tudo cheio de folha aqui, Glória a Deus. varrer a igreja. Aí ele, com a mão no arado, com o irmão Eric, Deus mostrou algo sobrenatural. Eles não são obreiros desta casa. Um é obreiro em Faxinal e outro é obreiro lá em Lins. Aí Deus falou assim, ó, todas as casas onde eu habito são minhas.
Glória a Deus, aleluia. Então, olha que Oh, interessante. Deus da glória. Então, Fiel, por isso que a aleluia. gente, se eu for da cidade, mas algo que eu aprendi, não é porque eu sou um pastor que eu não tenho que pegar numa vassoura, né? Nós temos que ser exemplos. E o pastor, e eu falei, não, pastor Paulo, nos incomoda, mas eles vão aqui, não, pega na vassoura, vamos limpar. A casa é do Senhor, a casa é de Deus. Então, achei lindo isso, achei maravilhoso. Daí a hora que ele estava limpando, eu falei assim, já sei, porque vai ter alguma coisa que Deus vai querer fazer ainda hoje aqui nessa Glória a igreja. Deus. Aí eu entendi o porquê que ele varreu ali e varreu. Porque a casa de Deus tem que estar pronta para receber os seus fiéis. Então há um algo de Deus. Obrigado, Deus. Eu quero testemunhar algo aqui para vocês. A gente passou um momento muito difícil aqui ontem. Né? Chegou no final, eu não consegui mais me segurar. Sabe, estava segurando, porque eu tinha que ser forte para a família, forte com os irmãos. No fim, eu ia consolar vocês, quem foi consolado foi eu. Porque a gente é humano. E o pastor Ney, que hoje passa a ser saudoso, o pastor Ney, ele deixou um legado para nós aqui nessa igreja. E ontem, no finalzinho, quando eu agradeci, né, estava agradecendo ali, passou um filme desde o primeiro dia que eu conheci ele. E aí e Deus fez isso com força na minha mente. Lembrar muitos detalhes. E cada vez que eu chorava, desabava, eu estava lembrando algo de que ele fez nessa igreja. Né? De estar aqui sempre deixando a igreja em ordem, sempre subindo a escadinha ali, né? Sempre fazendo ali certinho. Ô irmã, Graça, pega aqui, ó. Aqui, ó. Então assim, ó. Então o que acontece? A gente tem que entender algo que Deus, na verdade, ele sabe, e foi muito bom, porque daí eu consegui dormir bem, hoje eu amanheci bem melhor, porque eu quero passar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes a gente começa a guardar, e isso não é bom. Isso não é bom. E chorar também não é feio. Né? A hora que eu chorei com força ontem, irmãos, saiu muita dor, saiu muita coisa de mim, saiu muita coisa que estava... Até coisas outras, que nem era da igreja aqui, tudo saiu, não. Foi uma limpeza, saiu tudo pelas lágrimas. Então eu quero mostrar para vocês. E agradecer a todos os irmãos pelo empenho que vieram aqui, né, ajudar. Mas um testemunho que eu quero dizer é sobre o pastor Paulo. Né? Nós estávamos vindo ali nós fomos almoçar no Casarão Colonial, foi antes de ontem, né? Antes de ontem, que nós estávamos em Joinville, acho que é, né? Nós viemos de Joinville, pode sentar. Obrigado. Eu tenho que testemunhar porque Deus tocou no meu coração. Aí nós fomos em Joinville, inclusive, fazer uma visita para o pastor Ney. E, inclusive, fomos orar por ele, que ele estava não aqui ainda. Aí nós oramos por ele, eu e o pastor Paulo. O pastor Paulo tirou uma palavra e Deus falou que estava dando descanso para ele. Né? Então nós já sabíamos. Então saímos lá do Casarão Colonial, lá de Joinville, fomos para o Casarão Colonial. Saímos do Casarão Colonial, passamos no mercado Floriano. Quer dizer, nós ia passar ali. Só que eu passei reto. Aí a minha esposa falou assim, não, tem que voltar, porque a pastora Célia quer comprar algo ali. E eu, não tem problema, eu volto. Voltei. E nisso, chegando no mercado, descemos, pastor Paulo, pastor Célia, né? Minha esposa. Entrou no corredor, veio uma profetisa, uma pastora que, uma missionária que já pregou na igreja, se não lembrar dela, a pastora Graça, que é lá de Guaratuba, que prega forte, né? E me abraçou, pastor, quanto tempo, me abraçou e tal, e já apontou o dedo para o senhor aqui. Meu Deus do céu. Ali foi forte, irmão. Uma rajada de língua estranha dentro do mercado. Olha aí, você imagina isso? Irmãos, sem brincadeira, quase que os bombons saíram pulando. Então, o homem foi assim, maravilhoso, e entregando tudo para ele. Falando que o político vai querer usar ele na política agora para se aproveitar. Falando dos problemas do seu dele, e ele me contou tudo, irmãos, é tudo de Deus, entendeu? Só que olha que interessante, nós tínhamos passado e tivemos que voltar, e ela só encontrou ele porque ela esqueceu de alguma coisa e veio buscar também, e voltou. Então Deus trouxe de um lado, fez tudo do outro, para que o encontro acontecesse, porque ele tinha um encontro para passar para o pastor Paulo. Aí eu falei, pastor Paulo, olha o que Deus faz, né? Nós podíamos almoçar mais tarde ou mais cedo. Não, nós fomos lá, almoçamos, saímos, mas Deus tinha um encontro dentro daquele mercado com uma profetisa que ele nunca conheceu, que ele nunca sabia, né? Conhecia eu, mas não conhecia ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Não importa o lugar que você está e não importa com quem você vai encontrar. Quando alguém de Deus te encontrar, Deus vai falar seriamente comigo e com você.
Glória a Deus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Então, aí o pastor ficou impactado, eu também fiquei impactado com aquilo, e a gente quer dizer algo aqui nessa noite. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele te ouve ao mesmo tempo de todo mundo e responde na medida de cada um de nós. Então nós servimos um Deus grandioso, maravilhoso. Então eu quero agradecer aos irmãos que vieram aqui, ao pastor Paulo, que vai ficar até domingo com a gente ainda, vai pegar na ceia domingo, né? Eu falei, Senhor, deixa o teu vaso ser usado aqui, né? Estou explorando um pouquinho. Porque quando foi lá nisso, também é 3 dias, né, pastor? 3 dias apenas pregando lá. E aqui ele está fazendo, ele veio para descansar, irmãos. Mas Deus usa muito esse homem. Deus. Ele é um amigo de muitos anos, né? Há mais de 15 anos já. E a gente tem uma atmosfera, quando nós tem uma atmosfera muito forte de Deus, né? Um profeta do Senhor, um homem de Deus, ama, né? Da outra vez que ele veio aqui, nós ganhamos uma alma, né? Depois logo ele faleceu de Covid, né? Você veio, ainda deu tempo de salvar aquela alma. Então assim, irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Bateu a tristeza. Tem uma pessoa que vai fazer muita falta para nós. Hoje nós fomos pela tarde, tivemos visitando a missionária Ivanete. Tivemos lá eu, o pastor Paulo, o pastor Marcos, o irmão Hércules, né? E na oração ainda, o irmão Hércules cobrou o nome dele. Eu sou diácono Hércules, né? Então, você vê que ele está ali, que o irmão Rogério estava lá também, minha irmã Jequilina. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês? Nós fomos lá, irmãos, não para se mostrar, mas para demonstrar o verdadeiro amor que nós continuamos tendo sempre por eles. E ela ficou muito feliz, né? Trouxemos ali uma palavra de conforto, o pastor Paulo conversou, o pastor Marcos, conversamos com ela se colocou à disposição. Pastor, fica tranquilo sobre a questão da vice-presidência, né? O senhor pode ter liberdade, porque, né, o pastor Ney, agora meu esposo, Deus recolheu ele, e eu quero passar já diante de mão para vocês, estão aqui, ó. Ela vai ser a nossa eterna vice-presidente, como de honra. Nós vamos ter o segundo da igreja, mas nós vamos honrar ela, porque ela foi a primeira pessoa que Deus escolheu junto com o pastor Ney para estar como vice-presidente da igreja. Então ela recebe um título de honra, né? Como sempre sendo vice-presidente da igreja, mas nós vamos ter outro vice-presidente da igreja, né? Em breve. A gente já, acho que vocês já estão notando quem vai ser. São pessoas maravilhosas que eu amo. E em breve nós vamos ter uma nova reunião aí para montar nossa diretoria, nova diretoria da igreja, para a gente pegar firme no arado aí, para que o nome de Jesus venha ser glorificado. Agora, irmãos? Então, muito obrigado. Eu creio que Deus proveu isso aqui para nós hoje. Quero agradecer até a Graça, o irmão Rafael, que vieram lá também da Mina Velha, né? Então, ali, e agradecer pelo acolhimento também, né? A palavra de Deus diz assim: quando o profeta é abençoado, você recebe galardão, né? O que é galardão? Recompensa. Deus recompensa todos vocês. E eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês. Eu quero agradecer o acolhimento de cada um de vocês. Muito obrigado. Hoje eu fiz uma carta, no nome da irmã Ivanete, né? E de toda a igreja, de vocês todos, agradecendo todos que vieram. Irmãos, e para encerrar aqui, ó, eu fiquei impactado o tanto de gente que tinha aqui ontem. Glória a Deus. Eu fiquei impactado. Eu nunca vi tanta gente aqui nessa igreja, né? E teve um profeta que falou assim atrás: pastor, vai chegar um dia que você vai ver tanta gente naquela igreja, pessoas que você nunca viu na tua vida e pessoas que você nem imaginaria que entrava lá. Mas eu imaginava de outra forma, né? Mas antes Deus mostrou. Porque ficou mais de... O Rogério pode falar quantas pessoas mais para fora, Pedro? Lá? Eu parei no 35, 35. mas eu creio que tinha umas 50 frouxos ali. Mas mais de 50 pessoas ficou lá fora. E essa igreja tomada de gente aqui na hora do velório. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, eu estava sem jeito para falar para a senhora Ivanete, que eu queria fazer o velório aqui na igreja, está no meu coração de fazer, porque ele está... É o vice-presidente, mas eu tinha medo de machucar e tomar frente deles, né? Mas mesmo assim eu ia atravessar e ia falar com ela, estava muito no meu coração. E de repente ela me ligou e falou assim: pastor, eu posso fazer ir na igreja? Eu falei: ô, glória. Então nem precisou, né? Então foi aqui, porque aqui foi o lugar dele, foi a morada que eu falo, a morada dele no céu agora, mas ele fez a morada na terra, mas essa igreja aqui fazia parte da vida dele. Ele deu a vida por esse ministério. Ele fazia questão de sempre estar defendendo a obra de Deus através desse ministério. Então, que vocês guardem ele sempre no seu coração, eternamente.
E eu quero deixar aqui também a minha gratidão. E peço orações, irmãos. Hoje foi falado muito de oração aqui. Peço orações também pela família, por nós. Se eu falar para vocês, estão, graças a Deus eu estou bem melhor. Mas é quando eu deito ali, irmãos, quando apaga a luz, eu fico quietinho, vem a memória, né? Aqueles momentos tão, eu acredito com vocês também, tão tristes, né? É tão felizes no passado, que se tornam hoje, a gente vê isso aí, porque fica triste porque não estamos vendo mais ele aqui. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que estar preparados para a nossa ida, né? Nós temos que estar preparados. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Hoje não é o culto, né, da campanha, tá? Das 7 unções. A gente vai ter que fazer mais uma quarta-feira. Hoje é um culto especial promovido pelo Senhor através desse dono de Jesus. Troca de cabelo. Fala comigo sexta-feira?